today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, é o seguinte, vou resolver aqui alguns exercícios sobre movimento uniforme, tá? Esses exercícios são exercícios que eu tirei do blog, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, para vocês terem acesso, tá? Tá aí no vídeo também. E qualquer dúvida que tiver, é só me enviar. Então vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão é uma questão que se refere às características do movimento uniforme, tá? Então eu falo o seguinte, ó, some as afirmações que se referem a um movimento uniforme. Então vamos lá para a primeira afirmação. A velocidade escalar é constante e não nula. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira, tá? Lembrando, quando a gente fala do movimento uniforme, eu estou falando de um movimento cuja a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, a aceleração, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea e o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, tá? Então essa é uma das características do movimento uniforme, então essa afirmação é verdadeira. Segunda afirmação, a velocidade escalar média é igual à instantânea, também é uma afirmação correta, tá? E é justamente por causa dessa característica que a gente chega na equação do sorvete, por exemplo, tá? Que é S igual a SO mais ou menos VT. Quarta afirmação, o espaço do móvel é constante e não nulo. Essa afirmação ela é uma afirmativa falsa. O espaço do móvel não é constante. O espaço do móvel ele varia à medida que o tempo for passando. Tá? Até mesmo pela própria equação do sorvete a gente consegue ver isso. Então é falsa essa afirmação. O espaço do móvel não é constante. 8. A aceleração escalar é nula durante todo o movimento. Verdadeira. A aceleração escalar de um móvel em movimento retilíneo uniforme, em movimento uniforme, ela é igual a zero. 16. A aceleração escalar instantânea é constante e nula. Não, a aceleração não é constante. A aceleração é igual a zero. Beleza? 32. A aceleração escalar instantânea coincide com a aceleração escalar média e ambas são nulas. Também é falso. Beleza? Porque eu não tenho uma aceleração no movimento uniforme. Então as alternativas corretas é 1, 2... e 8. Quanto que dá essa soma? 11. Beleza? Pessoal, vamos aqui então para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão fala o seguinte, ó. No gráfico, distância por tempo, estão representados os movimentos de dois corpos, A e B. Analisando este gráfico, pode-se afirmar que, então você tem aqui dois móveis, um móvel A e um móvel B. E de acordo com o gráfico, só de olhar o gráfico aqui já dá para ver que o movimento é um movimento progressivo, porque à medida que o tempo está passando, as posições estão aumentando, então isso indica um movimento progressivo. Além disso, dá para saber que esse movimento é um movimento uniforme, porque o gráfico da posição em função do tempo é uma linha reta, crescente no tempo. Então a equação do móvel A ela pode ser escrita como sendo S, que é igual a SO mais VAT. E a equação do móvel B também vai ser uma equação do mesmo tipo, que é S, que é igual a SO, mais VBT. Tá? Então essas são as características que representam o nosso movimento do móvel A e do móvel B. Com relação a isso, agora vamos responder as alternativas. Então, primeira afirmação. Os corpos partem do mesmo ponto com velocidades diferentes? Não. Eles não vão partir do mesmo ponto. O móvel A está partindo de um ponto diferente da origem e o móvel B está partindo da origem. Beleza? Então, ou seja, eles não partem no mesmo ponto. E eles têm velocidades diferentes? Provavelmente não. Provavelmente as velocidades são iguais. Por que eu estou falando que as velocidades são iguais? Porque as retas são paralelas. Quando eu tenho isso, quando eu tenho um paralelismo entre as retas, significa dizer que a inclinação da reta é a mesma. Se a inclinação da reta é a mesma, é porque as velocidades são iguais, tá? A letra B. O corpo B está parado e o corpo A se move. Não, o corpo B está se movimentando e o corpo A também está se movimentando. Ambos estão progredindo na trajetória. Então a alternativa A é falsa, a alternativa B também é falsa.
Alternativa C. Os corpos têm acelerações diferentes, mas velocidades iguais. Os corpos têm velocidades iguais. E as acelerações também são iguais. As acelerações são igual a zero, porque eu tenho dois movimentos uniformes. Então essa questão também, essa alternativa também é falsa. D. O corpo A tem velocidade maior que a do corpo B? Não, as velocidades são iguais, porque eu tenho a mesma inclinação. Então também é falsa. Então a letra E, os corpos partem de pontos diferentes, isso. O corpo B está saindo do ponto zero e o ponto A está saindo diferente de zero. Com velocidades iguais, sim. Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra E. Pessoal, vamos então aqui para uma terceira questão. Essa terceira questão é a questão do Unifor Ceará. Ela fala o seguinte, ó, um automóvel mantém numa estrada retilínea a velocidade constante de 90 km por hora, no intervalo de tempo de 12 minutos e 24 segundos. A distância percorrida pelo automóvel é de... Então o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa questão aqui para a gente determinar isso. Tá? Como o exercício falou que a velocidade é constante, então significa que o movimento é um movimento uniforme. Beleza? Então a gente vai ter aqui uma velocidade que é de 90 km por hora, o que é igual a 25 metros por segundo. O intervalo de tempo que ele vai gastar para andar a essa velocidade é de 12 minutos e 24 segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse tempo no sistema internacional. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 por 60 e somar os 24. Tá? Então eu vou fazer aqui do lado aqui, ó. Então vai ficar ΔT é igual a 12 minutos vezes 60 segundos. Então eu vou ter um ΔT de 12, ó, de 720. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. 720 segundos, mais os 24 segundos que ele tem ali. Mais 24 segundos. Então o intervalo de tempo que ele vai se movimentar é de quanto? De 744 segundos. Então eu vou colocar aqui, 744 segundos. Qual que é o deslocamento dele? Qual que é o espaço que ele vai andar? Então, para a gente resolver, eu vou jogar na equação do movimento uniforme. S é igual a SO mais VT. Passo o SO para cá, então vai ficar S menos SO é igual a V vezes T. Ou seja, ΔS é igual a V vezes T. ΔS vai ser igual a 25 metros por segundo vezes 744 segundos. Então, o deslocamento desse móvel vai ser de quanto? 18.600 metros, o que é igual a 18,6 quilômetros. Beleza? Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Então, só pode ser letra B, de bola. Pessoal, vamos aqui então para a nossa quarta questão. É uma questão da FEI, de São Paulo. É uma questão que também está lá no blog. Eu vou deixar o link aí para vocês assistirem. Ela fala o seguinte, ó. A posição de um ponto varia no tempo conforme a tabela. Então você tem aqui a posição em metros e o tempo em segundos. O que essa tabelinha está falando? Está falando o seguinte, que no tempo zero a posição inicial é 25 metros e à medida que o tempo for passando, a minha posição vai diminuindo. Então quer dizer que esse movimento é um movimento retrógrado. Só de olhar isso, eu já sei disso. Tá? Só de olhar para a minha tabela, eu já sei que o meu movimento é um movimento retrógrado. Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte, esse movimento ele é uniforme ou não? Para determinar se esse movimento é uniforme, eu tenho que ver se a minha velocidade é constante, ou seja, de 0 a 1 segundo, quanto que o espaço diminuiu? Diminuiu 4 metros. Tá? Então, 25 menos 21 dá 4, dividido por 1, 4 metros por segundo. Então, ou seja, vamos pegar o primeiro intervalo de tempo aqui. Ó. A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a minha velocidade vai ser igual a posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, a minha velocidade vai ser igual a posição final. Vou pegar esse intervalo de tempo aqui, tá? Ó, de 0 a 1 segundo. Então, ou seja, no tempo 1 segundo a posição dele é de 21 metros e no tempo 0 a posição dele é de 25 metros. Sobre tempo final, que é 1 menos 0.
Então a minha velocidade ela vai ser igual a quanto? 21 menos 25 dá menos 4, dividido por 1. Então a velocidade dele é de menos 4 metros por segundo. Se você pegar todos esses intervalos de tempo aqui, você vai ver que isso aqui vai se manter. Então o nosso movimento é um movimento uniforme e retrógrado. Aí ele quer saber o seguinte, qual que é a equação horária desse movimento? Se o movimento é um movimento uniforme, ele vai obedecer a equação do sorvete. S é igual a SO menos VT, porque o movimento é um movimento retrógrado. Lembrando, a gente não dá valores nem para S e nem para T. Então vai ficar S é igual a posição inicial 25 menos a velocidade 4T. Então essa é a equação horária do movimento. Então só pode ser letra C. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta e última questão dessa primeira parte de resolução de exercícios, tá? Vou fazer isso em duas partes. Essa questão é uma questão de movimento uniforme, já envolve um pouquinho mais de detalhamento matemático, porque ela envolve o que nós chamamos de encontro de móveis, né? E ela fala o seguinte, ó, a distância entre dois trens é de 225 km. Se eles andam um ao encontro do outro, com 60 km por hora e 90 km por hora, ao fim de quanto tempo deverão se encontrar? Tá? Então essa é uma questão que envolve o conceito de encontro de móveis. Tem uma videoaula no canal que fala especificamente sobre isso, tá? Lá no Movimento Uniforme, beleza? Então se você não assistiu, assista para ficar bem mais claro o que eu vou fazer aqui. Então presta atenção, eu vou considerar aqui então uma trajetória retilínea, né? Onde eu vou orientar da esquerda para a direita como sendo positiva. E vou considerar o seguinte, eu vou considerar esse móvel vermelho como sendo o trem que está andando a favor da trajetória com uma velocidade constante de 60 km por hora. E eu vou considerar esse de preto aqui, andando contra a trajetória, o outro trem andando com uma velocidade de 90 km por hora. Beleza? Se eles estão andando um na direção do outro, em determinado momento nessa trajetória eles vão se encontrar. Eu quero justamente determinar isso. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É encontrar a função horária, tanto do móvel vermelho quanto do móvel preto. Vou fazer isso primeiro para o móvel vermelho. Então, S é igual a SO, mais, porque ele está andando a favor da trajetória, V vezes T. Tá? Já que o movimento é um movimento com velocidade constante, beleza? É um movimento uniforme, então a gente vai partir dessa relação. Então, S é igual, vou partir da ideia de que o móvel vermelho saiu da posição 0 e o móvel preto está a uma distância de 225 km. Então, essa é a posição inicial dele. Beleza? Então, vou fazer aqui então. Posição inicial, 0 mais 60T. Ou seja, a função horária do móvel vermelho é 60T. Essa é a função horária dele. Vou fazer a mesma coisa agora para o móvel preto. Então, S é igual a SO, menos, porque ele está andando contra a orientação da trajetória, 90T. Então, S vai ser igual, a posição inicial dele, 225, menos 90T. Então, essa é a função horária do móvel preto. Como eles vão se encontrar em determinado ponto da trajetória, a posição final do vermelho e a posição final do preto são iguais. Então, o que eu vou fazer? 60T é igual a 225 menos 90T. Beleza? Passa esse 90T para cá, ele vai passar somando, então vai ficar 60T mais 90T é igual a 225. Então, ou seja, 60T mais 90T dá 150T, o que é igual a 225. Então, T vai ser igual a quanto? 225 dividido por 150, 1,5 horas. Ou seja, eles vão se encontrar depois de 1h30. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra D. Beleza? Pessoal, encerra aqui essa videoaula falando sobre
resolvendo esses exercícios, tá? Na próxima videoaula, na segunda parte, eu continuo resolvendo mais outros 5, 6 exercícios. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.